A partida é entre Cruzeiro e Internacional. Jogo atrasado da 5ª rodada do Brasileirão. Quarta-feira, 7h30 da noite, no Mineirão, Alan. Pois é, esse jogo foi adiado ainda daquela questão das enchentes, dos problemas naturais que o Rio Grande do Sul viveu no mês de maio, né? Era uma partida até de sábado, e que na época ia ter transmissão do Sport TV, mas perdeu isso, vai ficar exclusivo do Premier agora, diferentemente de competições como a Libertadores e a Copa Sul-Americana, que a gente viu na prática acontecerem, né? Elas foram adiadas, jogos do Grêmio, do Inter, e mantiveram as transmissões. Copa do Brasil também, os jogos dos gaúchos na época eram todos do Amazon Prime Video e eles também mantiveram. No brasileiro não é assim, não. Na época o Sport TV trocou o jogo e aí o Premier fica com a exclusividade agora desse Cruzeiro e Internacional. Como a gente falou, os times se enfrentaram no Beira-Rio no fim de semana, então quase um mata-mata, só que os dois jogos valendo por pontos corridos, Campeonato Brasileiro. Podia ter invertido, né? Podia ter feito o jogo de Minas Gerais no domingo e outro jogo agora só para manter a ordem natural das coisas, primeiro turno e segundo turno. Mas vamos fazer isso e ele vai ser um jogo agora, portanto, exclusivo do Pay-Per-View. Premier, lembrando, você pode assinar pela sua operadora, quase praticamente todas as operadoras do Brasil dão a possibilidade de você assinar o Premier, mas também na internet dá para assistir por streaming assinando dentro do Globoplay ou do Amazon Prime Video. O que acontece, Marinho, quando a gente vende um jogo que não é mata-mata? Porque mata-mata a gente está até acostumado. Você pega um time e semana que vem você enfrenta ele de novo. Mas dificilmente no mata-mata isso acontece com 3, 4 dias de diferença. E quando é pontos corridos, então, o que eu posso esperar de um jogo como esse? Um reencontro tão precoce entre as duas equipes. É curioso, né? Mas tu sabes, Alan, que muitos treinadores falam o seguinte, quando eles olham a tabela do Brasileirão, antes do início do campeonato, eles tratam como um mata-mata contra cada um dos times. Tipo, enfrentei o São Paulo, tem que fazer mais pontos que ele nos 2 jogos. Entendeu? Pega o Palmeiras, tem 2 jogos, preciso fazer mais, como se fossem vários mata-matas. Claro que não são tão próximos, né? Um jogo num mês, o outro lá no outro. Um num turno, o outro lá no outro final. Mas agora vai ser mais fácil de fazer até esse acompanhamento, essa comparação, porque afinal se enfrentaram agora no Beira-Rio, vão se enfrentar no Mineirão. O fato é que o Inter ganhou o primeiro jogo, né? Gol do Borré, 1-0. O Inter que tinha vencido apenas uma partida das últimas 10, que está em crise, dificuldade e tal, retomando, conseguiu vencer a partida contra o Cruzeiro. O Cruzeiro teve alguma reclamação do técnico Fernando Seabra depois do jogo, não em relação à arbitragem, e sim em relação ao rendimento do Cruzeiro. Ele disse que o time não teve um desempenho satisfatório contra o Inter, que esteve abaixo dele mesmo e que precisa melhorar para a próxima partida. E para melhorar, tem a volta do Matheus Pereira, que é um dos principais jogadores do Cruzeiro, que não atuou na partida em Porto Alegre porque estava suspenso. O Rafa Silva e o Veron estão no departamento médico. O Veron tem chance de voltar, não tem volta confirmada. O William e o Lucas Romero estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Já no Inter, o problema está no gol, porque o Rocher recebeu o 3º cartão amarelo ao retardar uma cobrança de falta. Enquanto isso, o Ivan, que veio como segundo goleiro do Inter, se machucou lá no começo da temporada, ainda está em treinamento, não tem condições de jogar. O Fabrício, que seria o reserva imediato do Rocher, também se lesionou recentemente, também está em tratamento e também não deve ter condições de jogar. Então, caberá ao Antony, que até foi titular no começo da temporada em alguns jogos, enquanto o Rocher esteve na seleção, ser o goleiro titular do Inter nessa partida contra o Cruzeiro. O Inter deve ter a volta do Alan Patrick ao time titular. O Alan Patrick participou do último jogo, entrou no segundo tempo, no lugar do Gabriel Carvalho, e o retorno dele ao time titular deve acontecer por causa daquela progressão de recuperação. Entra um pouquinho, depois entra mais um pouquinho, depois volta a ser titular. O técnico Roger Machado até falou sobre isso na entrevista coletiva que sucedeu a partida. Dito tudo isso, eu quero teu like, quero a tua inscrição no canal do All Sport, por favor, a tua opinião, o teu palpite sempre muito qualificado, e eu vou abrir dessa vez. Eu acho que vence o Cruzeiro, viu, Alan? Porque o Cruzeiro com o Matheus Pereira é outro time. É um time muito mais forte em casa, então eu acho que dá Cruzeiro. E você? Eu sigo o seu palpite, acho que o Cruzeiro ganha e precisa ganhar, né? Embora, claro, tenha vencido o Boca Juniors, levou para os pênaltis e se classificou na Copa Sul-Americana, quando a gente fala apenas em Campeonato Brasileiro, já são 4 partidas sem vitória. Isso é muito complicado. O Cruzeiro que chegou a aparecer ali em dado momento até próximo dos líderes, já se distanciou,
não pode perder essa barca aí, porque vai lutar por vaga na Libertadores, né? Então não dá para perder mais tempo. Acho até pela forma como perdeu para o Internacional que agora é hora de dar o troco e vai ser o troco bem rápido, né? Quase não tem juros, não tem nem inflação em tão pouco tempo. Aquele troco quando tu paga em dinheiro, né? Vem ali, já vai as moedas de volta ali. Né? Aquele troquinho bem troco do dia a dia mesmo.